Olá, pessoal, um ótimo dia para todos vocês. Espero que todos e todas estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia, eu sou professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e hoje eu vim aqui falar com você, pai, com você, mãe, né, você, cuidador, de um tema que é muito importante, né, para nós pais que temos filhos com deficiência, com autismo, e ao descobrir o diagnóstico, muitas vezes a gente fica perdido, né, com tantas informações, com tantos profissionais que a gente precisa buscar, a gente precisa, né, conhecer aí para poder ajudar na intervenção do nosso filho, e algumas vezes a gente acaba ficando enlouquecido e coloca os nossos filhos em todos os tipos de terapia, sem saber ao certo, né, o que essa terapia vai contribuir para essa criança, o que essa intervenção, este profissional. Então, eu resolvi, né, depois de 2 meses aí afastada por conta de mudanças, né, mudei de casa, meu bebezinho nasceu faz pouco tempo, então eu estou me adaptando aí a essa nova rotina, né, mãe de 3 filhos aí, agora um bebezinho pequeno, uma criança com transtorno do espectro autista, né, e uma aí quase entrando na adolescência. Então, imaginem a loucura que está a minha vida. Por conta disso, eu acabei me afastando um pouquinho aqui, né, do YouTube, do nosso canal, mas com várias ideias, com vários vídeos aí que já está sendo gravado para colocar aqui para vocês. E aí, eu quis iniciar então esse retorno um pouquinho, né, falando desses profissionais, a importância desses profissionais para você pai, para você mãe, né, para que você possa aí ver quais profissionais que naquele momento seu filho está precisando. A gente sabe, né, que quando nós temos o diagnóstico aí dos nossos filhos, a gente acaba querendo colocar em tudo para ver se consegue resolver o problema, né? E às vezes a gente acaba às vezes não, muitas vezes a gente acaba sobrecarregando a nossa criança. É claro que vai depender muito aí do nível, né, da deficiência que o nosso filho tem, se é o nível 1, que é o considerado aí leve, o nível 2 moderado, né, que a gente chamava aí de moderado, ou 3, que é o grave, que precisa aí mais de 40 horas de intervenção. Por isso que é importante você, pai, você, mãe, conhecer um pouquinho da deficiência ou do transtorno que seu filho tem. Eu vou enfatizar aqui um pouco mais do autismo, né, mas esses profissionais também servem para deficiências como deficiência intelectual, síndrome de Down, né, dislexia, enfim, que vai contribuir aí com o desenvolvimento da sua criança. Então, eu vou fazer 2 vídeos para não ficar muito longo, né, que vocês sabem que eu falo bastante. Então, pessoal, para a gente iniciar aí, eu coloquei aqui, né, para vocês um primeiro profissional, né, que no decorrer da vida das crianças de vocês, ele vai ter o contato, que é o psicopedagogo, né, assim como eu. E esse psicopedagogo, ele tem essa função que vai trabalhar diretamente aí com esse processo de aprendizagem, né? Ele pode estar trabalhando na sala de aula, na escola aí que seu filho vai estar, ou ele pode estar trabalhando numa clínica também, né? E o objetivo aí do psicopedagogo, ele vai ter alguns ramos, né, das ciências aí, para poder contribuir com essa criança, né, como no caso aí da psicologia e da pedagogia, que vai estudar então e se aprofundar nos processos de aprendizagem humana. Diferente aí do neuropsicopedagogo, que eu vou estar falando daqui a pouco para vocês, o psicopedagogo, ele vai tentar identificar, né, seja a dificuldade de aprendizagem da criança, seja um transtorno ou uma deficiência, a partir aí, né, de uma análise, que ele vai estar fazendo alguns testes aí psicopedagógicos para ver qual que é a dificuldade que a sua criança apresenta, mas além disso ele também vai tentar identificar se essas dificuldades ou esse transtorno, enfim, eles são provenientes aí de aspectos sociais, emocionais, físicos ou mentais, né? Então, o psicopedagogo, ele abrange aí essas áreas aí do conhecimento, essas funções aí, o que, né, a gente pode dizer de meio ambiente que essa criança está inserido, né, seja na comunidade, seja na casa, na escola, se essa criança se alimenta bem, porque tudo isso vai ser necessário para identificar possíveis causas dessa dificuldade. E aí, a partir disso, ele vai criar intervenções. Essas intervenções vão estar intercaladas aí com o profissional, né, o docente, e até mesmo com a família, né, tendo essas reuniões aí com as famílias, para poder então criar um programa aí para tentar amenizar um pouco essas habilidades que foram prejudicadas, né? Então ele trabalha diretamente aí, o ramo de atuação é diretamente no processo do ensino-aprendizagem dessa criança, buscando, né, contribuir com o professor, como ele pode trabalhar com essa criança, como que ele pode preparar os materiais aí que atingem essas necessidades da criança. Então, o psicopedagogo, no decorrer da vida escolar do seu filho, ele vai estar entrando aí em contato com a sua criança para poder ajudar o professor e até mesmo os pais, né, na hora da realização
organização aí das atividades em casa, a melhor forma de ajudar essa criança nesse processo de aprendizagem, dessas dificuldades que ela encontra, né? Seja pela deficiência ou pelo transtorno ou até mesmo uma dificuldade de aprendizagem. A gente sabe que por conta, né, de vários fatores, como alimentação, né, uma criança quando ela não é bem alimentada, com frutas, verduras, pode faltar vitaminas, o que pode ocasionar aí prejuízos na aprendizagem dessa criança, prejuízos cognitivos, né? Então, o psicopedagogo ele acaba trabalhando nessas áreas e tenta ajudar esse pai, essa mãe com essa criança, né? Até mesmo nos estímulos, né? Quando ele é bebezinho, quando não tem muito estímulo em casa, esse psicopedagogo também vai contribuir com essas habilidades que não foram desenvolvidas aí a partir desses estímulos, né? Então é muito importante esse profissional, principalmente quando você percebe que essa criança tem dificuldade na leitura, na escrita, tem dificuldade na matemática, na interpretação e assim por diante. O outro profissional, que esse você vai ter aí um contato logo que de imediato, né? Após o contato com o psiquiatra, é o psicólogo. O psicólogo ele tem uma grande importância aí para essas crianças, justamente porque criança, adolescente, tá? Eu tô focando aqui na criança porque na maioria das vezes o diagnóstico aí é identificado quando criança, né? Então, às vezes, infelizmente, tardiamente, com 7, 10 anos, mas ainda nesse processo aí, né, da criança. E aí o psicólogo ele tem uma função muito importante, né? Porque crianças, por exemplo, com autismo, elas têm muitas dificuldades comportamentais, né? Então ele precisa aí desse psicólogo que vai contribuir, a grande maioria deles, né, que são especializados em autismo, vai trabalhar com a ciência ABA, né, que é análise do comportamento aí aplicada, que vai focar diretamente no comportamento dessa criança, vai ajudar essa criança, né, na sua autorregulação. E justamente aí contribuir, né, com seu controle emocional, viver em sociedade, a socialização, né, contribuir também nessas habilidades sociais e tornar essa criança menos dependente, né? Então, a análise do comportamento aplicada, ela contribui para que essa criança, a partir aí da intervenção do psicólogo, a conseguir viver em sociedade, a amenizar essas crises, né? Por exemplo, o meu filho, ele gritava muito. Ele não conseguia ficar perto de outras crianças, quando pegava os brinquedos, ele batia. Então, com, né, a intervenção aí, a partir do ABA, ele conseguiu, então, diminuir, não estou dizendo que acabou, mas conseguiu diminuir, né, esses impactos aí por conta dos aspectos aí do autismo. Então, psicólogo, assim que vocês têm o diagnóstico, vocês conseguem ter o contato direto, né, com esse psicólogo, porque ele vai ficar por um bom tempo aí com a sua criança. O outro profissional, que a gente também vai ter aí de uma forma direta, justamente para quem tem crianças com autismo, é o fono, né, a fonoaudiologia, que vai contribuir com o processo da fala, da comunicação, da linguagem da criança. O meu filho, por exemplo, ele tinha ecolalia, né? Eu já comentei em outros vídeos aí. E aí ele só repetia o que ele via nos vídeos, nos desenhos. E eu tive, assim, que lutar um pouquinho, né, para conseguir um profissional especializado em autismo, porque muitas vezes, né, o fonoaudiólogo, ele tem uma abrangência aí, vamos colocar assim, em relação a todos os transtornos e tal. Mas é interessante quando você tem um especialista em autismo, porque ele vai trabalhar também, né, na sua grande maioria, com a ciência ABA, e aí ele consegue fazer um trabalho aí junto, multidisciplinar aí, com o psicólogo, com o psiquiatra, com o psicopedagogo, né, que hoje em dia muitos psicopedagogos aí tem a pós, né, especialização em ABA, que vai contribuir com esse processo. Quando você tem aí os profissionais bem alinhados, você acaba tendo aí uma melhores resultados para sua criança, porque eles acabam falando a mesma língua, né? Então eles conseguem aí fazer um programa, um plano aí para essa criança, de forma que cada um, de acordo com a sua ciência, com seus estudos, com as suas habilidades aí, né, para essa criança, vão conseguir criar um programa que vai pegar essas dificuldades que essa criança apresenta, né? Então é importante você buscar especialistas na área, né, da deficiência que seu filho tem, do transtorno que seu filho tem. Então, a fono, ele vai contribuir nesse processo, né? O meu filho que tinha ecolalia a princípio imediata, depois a tardia, né? Ele vai, então, ter um trabalho com essa fono, ele ficou bastante tempo aí com a fono agora, né? Por conta da pandemia, a gente teve que diminuir aí as terapias, mas ele teve uma diminuição considerável da ecolalia. Hoje ele já consegue se comunicar sem ter que ficar repetindo dos desenhos ou das músicas aí que ele assiste ou que ele escuta.
né? Uma outra terapia, intervenção, outro profissional que vocês podem aí estar utilizando também é a ecoterapia, né? Esse daí eu também tive aí exemplos, né, da minha vida com o meu filho, né? Como eu falei, ele gritava muito, ele era muito agitado, ansioso. E a ecoterapia, ela contribui, né, para vários fatores, né? Mas um dos pontos aí que eu achei muito importante da ecoterapia foi que ele amenizou, né, esses aspectos aí da agressividade do meu filho, da ansiedade do meu filho, até mesmo do equilíbrio. Ele tinha muita dificuldade aí para pular escadas, por exemplo, ou pular do sofá para o chão. Né? Então, é muito essa parte aí motora do meu filho, eu percebi que teve aí um fortalecimento, né? Então, se você pai, se você mãe tiver a condição, ou na sua cidade, como é o caso da minha aqui, oferecer a ecoterapia, é uma boa para você colocar o seu filho, né? E aí, ela vai trabalhar o quê, né? A ecoterapia, ela vai trabalhar a parte social, a parte cognitiva, a parte sensorial, né? Porque eles têm vários trabalhos aí que mexem com essa parte sensorial da criança, né? Então, meu filho trabalha muito com essa parte sensorial, ele ajuda aí a dar a comidinha pro cavalo, ele ajuda a tocar no cavalo, nos instrumentos que tem lá, nas atividades que são propostas lá nessa parte sensorial, né? O meu filho, ele tem até hoje, né? Ele não gosta de ficar sujo nem nada, e aí na ecoterapia tem areia lá, então ele já sai com o pezinho, com o sapato todo sujo de terra, às vezes a calça. No primeiro mês era uma tortura, porque ele só entrava no carro depois que a gente limpava o sapato dele. Hoje em dia ele já consegue entrar no carro com o sapatinho lá, com cheio de areia, porque ele já não tem tanto esse impacto, né, de que tem que limpar de imediato. Até mesmo quando caía a água assim na camisetinha dele, ele já tem ele consegue esperar um pouco mais, né? Então trabalha essa parte também sensorial da criança. Além do alongamento muscular, ajustes tônicos, né? E postura e equilíbrio também, né? Então a gente percebe aí que a ecoterapia ela vem contribuir com vários fatores, principalmente essa parte motora e sensorial da criança. E aí ela é importante justamente para essa parte da estereotipia, né? O meu filho, eu comentei em alguns vídeos que ele enfileirava aí os carrinhos, ele andava na ponta do pé. Então, já faz mais de um ano que ele faz ecoterapia, quase 2 já, e eu percebi essas mudanças até mesmo nessas estereotipias, né? Essas manias aí que a criança tem por conta do transtorno do espectro autista. E aí, a penúltima aí que eu vou estar colocando para vocês neste vídeo é a musicoterapia, né? Para nós pais, para nós aí cuidadores, enfim, profissionais da educação da saúde, muitas vezes a gente escuta música, né, para relaxar, para se acalmar. Isso também resolve para as crianças um transtorno do espectro autista. A musicoterapia como terapia no Brasil vai surgir a partir de 1970. Para crianças, né, com o transtorno do espectro autista bem mais recente, e a gente já percebe muitas crianças, né, tendo aí melhorias na sua parte aí comportamental, até na sua parte emocional, né, do equilíbrio, da autorregulação, com a musicoterapia. Então a musicoterapia ela vai contribuir, né, com esse processo aí do equilíbrio, ela vai contribuir, né, com os batimentos cardíacos, estimulando ou relaxando aí os nervos, né, intervindo também no ritmo respiratório, quando a criança está muito ansiada, quando ela se desregula, né? Isso é favorável então para essa criança. E ela também vai contribuir com as habilidades aí, né, do qual ela vai estimular a parte da comunicação, a parte do desenvolvimento cognitivo, né, porque a criança tem aí que cantar, a criança ela vai utilizar os instrumentos, né, então ela vai ter assim, vai trabalhar várias habilidades, como por exemplo memória de trabalho, ela vai trabalhar aí com a memorização, ela vai trabalhar com a concentração, né? Então a musicoterapia, ela tem várias habilidades aí que ela vai poder trabalhar com a criança, além dessas que eu falei, né, que vai trabalhar com essa parte da comunicação, essa parte aí da respiração, a parte social e parte comportamental, né? Então essa é uma das intervenções aí, hoje em dia, né, que está sendo aí mais apresentada, antigamente nem tanto, mas já tem muitos estudos aí falando da importância e da contribuição da musicoterapia, né, para crianças aí dentro do transtorno do espectro autista. E a última desse vídeo é a neuropsicopedagogia, né? Eu sempre apresento aí nos vídeos como psicopedagoga e neuropsicopedagoga, né? Eu achei importante fazer essa especialização, justamente porque diferente da psicopedagogia, que ela vai abranger num aspecto aí mais amplo, né? Como a parte aí social da criança, a vivência dela com os pais, a parte emocional, o neuropsicopedagogo, ele vai atingir diretamente como que o cérebro aprende. Ele vai buscar compreender como que essa criança, né, que tem aí o transtorno do espectro autista ou síndrome de Down, enfim, como ela aprende, né? Quais são as habilidades aí, seja ela cognitiva, memória de trabalho, memória de curto e longo prazo, a metacognição,
várias outras habilidades de linguagem, enfim, né? Como que esse cérebro trabalha, como que esse cérebro aprende e como que nós podemos aí criar intervenções para atingir essas habilidades que são prejudicadas por conta do autismo, né? Então, por exemplo, uma criança que tem problema aí, né, da teoria da mente, o neuropsicopedagogo vai realizar aí intervenções, vai criar um programa aí que vai contribuir com esse processo aí da teoria da mente, né? Então, vai ajudar essa criança a se colocar no lugar do outro, essa criança poder aprender um pouquinho mais a sentir, né, o sofrimento do outro. Muitas crianças, né, com TEA, ela não consegue ter essas emoções, ela não consegue perceber que aquela pessoa está sofrendo, que aquilo que ela falou machucou, né? Isso é por conta da teoria da mente, isso é por conta dos neurônios espelhos, né, que ela não consegue aí, por exemplo, quando a gente boceja, né, a criança com um transtorno do espectro autista muitas vezes acha aquilo ali, né, indiferente. Então, o neuropsicopedagogo, ele vai identificar, né, essas funções executivas aí, outras habilidades também, que o cérebro utiliza para a aprendizagem e vai criar programas para poder tentar, então, ajudar essa criança a desenvolver essas habilidades que foram prejudicadas, tá? Então, esses profissionais que eu estou apresentando nesse primeiro vídeo, eu acho, né, para você pai, para você mãe, que se você tem condições financeiras, que você consegue aí, né, oferecer para o seu filho, eles trazem aí grandes oportunidades, eles são favoráveis aí para o desenvolvimento do seu filho. E quanto mais cedo a gente consegue as intervenções, melhor. Lembrando, gente, que para cada criança, né, a gente vai criar aí um programa de intervenções. Não adianta uma criança, né, de nível 1 aí, eu queria colocar 40 horas, sendo que não há necessidade, ela tem que fazer TO, psicomotricista, psicopedagogo e assim por diante, né? Você vai ver aí quais são as habilidades que foram realmente prejudicadas e naquele momento quais são os profissionais que realmente importam para o processo aí de desenvolvimento da sua criança. Não adianta a gente querer colocar em várias, né, intervenções e depois sobrecarregar a criança e ela não poder ser criança. É fundamental que ela tenha o tempo para ela brincar, para ela se desenvolver, né, a partir das brincadeiras, a partir do contato com os irmãos, com os vizinhos e assim por diante. Quando, né, a deficiência aí não prejudica essa interação com os demais, tá? Então, por isso que assim, estou apresentando para vocês os principais profissionais ou os profissionais aí que são, né, ok para poder fazer a intervenção da sua criança, para você conhecer um pouquinho mais, mas lembrando, é importante que você entenda quais são as habilidades prejudicadas do seu filho e naquele momento quais são os profissionais que realmente é necessário para esse processo aí de desenvolvimento da sua criança, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Depois eu vou trazer para vocês um outro vídeo dando continuidade aí aos profissionais que vão contribuir com o desenvolvimento da sua criança. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixem aí o seu joinha e compartilhem para que mais pessoas então possam aí ter acesso ao nosso conteúdo. Até a próxima semana, pessoal. Um beijo, tchau, tchau.